Saúdo a igreja de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Quem está feliz com Jesus essa noite, pode dar uma salva de palmas para Jesus, para a alegria. Meus irmãos, feliz, grato a Deus por estar na presença de Deus, por estar reunido aqui com a igreja, para nós prestarmos a Deus um culto racional. Peço aos irmãos que, por favor, abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 37. As horas já se faz tarde, temos muito a falar, o tempo é pouco, então vamos correr em nome de Jesus. Capítulo 37 de Gênesis. Louva a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão na presença de Deus, todos que vieram adorar a Deus. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para a tua vida nessa noite. Amém, meus irmãos? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 37, para a glória de Deus. Glória a Deus! Veja se alguém sem a Bíblia, aproxime-se do teu irmão para que junto nós possamos ler a palavra de Deus. Gênesis 37 está escrito assim no verso de número 1: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Amém, meus irmãos? Podeis nos assentar, desocupem vossas mãos e dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Peço, por favor, a tua atenção, a tua reverência, amém? Por favor, a palavra de Deus, todos estejam atentos, pois eu tenho certeza e creio que o nosso Deus, Ele tem uma palavra aos nossos corações. Meus irmãos, aqui nós estamos diante de um relato, de uma história muito interessante da palavra de Deus, onde a Bíblia vai mostrar para nós a partir de aqui agora, neste capítulo 37, uma história muito interessante, que fala sobre um jovem chamado José. E como nós lemos aqui, José, ele era filho de Jacó, que era Israel, e o seu nome era Jacó, foi mudado para Israel pelo anjo do Senhor. E a Bíblia mostra para nós que então Israel, ele teve algumas esposas, e cada esposa que ele tinha alguns filhos. E José, ele foi um dos filhos que Jacó mais amava. E a Bíblia chega a mostrar aqui para nós a idade de Jacó. Jacó tinha 17 anos, era ele um jovem. Na verdade, para o povo judeu, o homem ele só se tornava homem após os 33 anos de idade. Após isso, ainda ele era menor, era tido como uma criança, não assumia tanta responsabilidade como alguém após os 33 anos. Como hoje para nós, o homem após os 18 anos já se torna de maior, adulto. Para o judeu, acima dos 33. Então José era de menor, tinha 17 anos. E o que acontece, meus irmãos? Por ele ser o menor da sua casa, de não assumir a responsabilidade, por ser ainda jovem, a responsabilidade que ele tinha era de vistoriar o trabalho que os seus irmãos superiores, era cerca de 10 homens acima dele,
E o trabalho dele era de vistoriar, né? Os irmãos saíam para trabalhar por ordem do pai, e então mais tarde José ele ia lá disfarçadamente, como aquele que procura alguma coisa que não perdeu. Ele estava indo por ali olhando, vendo como que estava o trabalho, vendo se os irmãos de fato estavam trabalhando, ou se ele estava ali sentado em algum canto, descansando, matando hora. Se fosse hoje, por exemplo, nos dias de hoje, estava olhando se o cara ficasse sentado lá, olhando em celular, brincando em rede social, em vez de estar trabalhando, né? Matando tempo. Então ele ficava fiscalizando os seus irmãos superiores, mais velhos, para o seu pai. O seu pai já estava com a idade mais avançada, então ele observava a situação. E veja, meus irmãos, que segundo aqui a palavra de Deus, que ele recebeu do seu pai uma túnica de várias cores. Uma túnica que era por inteira, feita inteira, que era usada ali como símbolo de uma pessoa culta, uma pessoa da hierarquia, uma pessoa ali de autoridade. Então o pai fez aquela túnica e deu para José. E quando ele fez aquilo, os seus irmãos mais odiavam José. Eles já odiavam sempre, mas depois disso começaram a odiar mais ainda José. E por que eles odiavam? Porque eles não eram bons filhos, porque eles não trabalhavam corretamente, porque eles tentavam dar chapéu no seu pai, enganar o seu pai no trabalho. E José então relatava, falava real, ali como um olheiro, ali como alguém que ficava observando. Ele então dizia a realidade do seu pai: ó, fulano fez isso, fulano fez assim, a hora de almoço era uma hora, ele ficou duas, ficou três, dormiu, esqueceu de acordar, enfim, e ali no machinho no banheiro, era para vir 10 minutos, vinha daqui meia hora, enfim. Então tudo ele contava para o pai dele, detalhe, ele trazia um relatório de cada um dos irmãos ao qual estava no trabalho. E o que acontece? E por intermédio disso, a Bíblia mostra para nós que os irmãos de José o odiavam. Não só assim, nós não gostamos dele, nós odiamos o nosso irmão. Isso trouxe um ódio. Meus irmãos, quando se fala em questão de ódio, alguém pode olhar e dizer: mas qual o motivo do ódio? Porque o que eles faziam era revelado ao pai, e certamente, provavelmente eles eram punidos. Talvez eles tinham alguma parte naquilo que era feito, tinha um percentual e o pai descontava, talvez eles contavam com algo maior e era descontado aquilo devido às suas irregularidades no trabalho. E eles não gostavam de José, eles queriam de qualquer maneira destruir, acabar com José. Mas, amados e queridos irmãos, nós vemos que o Senhor Deus, ele tinha um projeto. Deus tinha um propósito na vida de José, que nem o próprio José sabia. Nem José sabia o propósito que Deus tinha na vida dele. Só Deus mesmo sabia, José não sabia. E veja bem que quando eu olho para essa palavra, nós podemos fazer uma reflexão da nossa vida. Você está ouvindo a palavra de Deus? Você pode fazer uma reflexão da tua vida, olhando outrora onde você estava, quem era você, e olhando hoje onde você está e quem é você hoje. Você veja que você não optou, você não decidiu um dia. Eu, pelo menos, colocando aqui a minha pessoa, desde pequeno, frequentava a igreja com a minha mãe, não é falta de, porque eu quero, a gente era obrigado desde criança, de pequeno mesmo, de 3, 4 anos para cima. E o que acontece? Com 5, 6 anos, Deus usava vasos naquela época para falar, prometia, fazia promessa para mim, falava profecia comigo. Minha mãe ouvia e guardava aquilo no tempo, ali revelando a situação para me entender. Mas não que eu optei, eu estou na igreja, estou interessado nisso, até porque fiquei na presença de Deus até 14 anos, e depois dos 14 anos até os 27, eu desviei, fiquei no mundão mesmo lá em São Paulo, na capital, dos 14 até os 27 anos. Quando minha esposa eu a conheci, estava no mundo, e vivia a vida dissoluta, nem lembrava de Deus, de promessa, de nada. Então veja que eu não tinha interesse por aquilo que Deus prometeu para mim, eu não tinha interesse. Mas só que detalhe, quem fez a promessa é Deus. Quem tinha interesse na minha vida era Deus. Eu não estava nem
eu queria sonhar, olhando aqui, contando estrela, olhando esse céu negro, essa estrela brilhante, queria falando um poema, ou enfim, eu queria sonhar alguma coisa interessante. Não. Depois de um dia cansativo, José vai dormir como todos nós. Deus vai dar o sono do justo para José. E quando Deus dá o sono do justo para José, lá pelas tantas da madrugada, vem ali um sonho. Deus dá um sonho a José, né? Porque a Bíblia diz que o Senhor Deus dá o sono ao justo, também dá o sono, né? O sono ao justo e o sonho ao seu servo. E o Senhor mesmo fala que ele fala como ele falou para Moisés. Ele falava com Moisés face a face, boca a boca, mas com os seus servos e profeta falava por intermédio de sonhos e visões. E aqui então com José, o Senhor vai falar com ele como em sonho. E quando nós olhamos o capítulo 37, o versículo de número 6 de Gênesis, é interessante aqui que José ele vai contar, ele diz: olha, ouça, peço-vos este sonho que tenho sonhado, ouve este sonho que eu tenho sonhado, dá ouvido. Aí todo mundo atento, né? A casa cheia, Jacó, as mulheres, todos os filhos, e ali estava o menor, estava José, e José então vai contar o sonho. Qual foi o sonho? Verso 7: eis que estávamos atando molhos, está dizendo todos eles, eis que nós estávamos atando molhos, ele mostra a família, no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Quer dizer, não precisa nem uma interpretação, uma doutrina de interpretação para entender esse sonho. O molho dele se levanta, fica de pé, e os outros molhos dos irmãos todos se reverenciam, se prostram diante dele. Isso dá a entender o quê? Que José ele teria uma posição elevada, que ele receberia um cargo, uma autoridade grande, talvez um líder, alguém com muito poder, com muita autoridade, de maneira tal que os da sua própria casa iria se prostrar diante dele, teria mais autoridade que o próprio pai, porque os filhos não se prostravam diante do pai. E ali ele está dizendo que todos se dobravam, se prostravam diante dele. Então, quando ele conta este sonho, os seus irmãos já está virado, ele fala o verso 5, mas quando ele conta esse sonho, o versículo de número 8, os seus irmãos vão olhar para ele e vai dizer: tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso ainda o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Meus irmãos, ser odiado por alguém lá fora é uma coisa, só que nós sermos odiados pelas pessoas do nosso convívio é difícil de viver. Você ser odiado por alguém dentro da tua casa, nas quatro paredes, ser odiado pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, alguém que você vai viver todo dia, vai se deparar todo dia, vai sentar ao redor da mesa, vai estar sentado na sala, vai participar de algum evento e todo mundo lá feliz, na vida alegre. Quando você chegar no ambiente, todo mundo fica irado, todo mundo fecha a cara, um pega um prato, vai para um lado, outro pega um copo, vai para o outro, todo mundo está conversando, dando risada, de repente cada um vai para um lado e você fica ali só. Dentro da igreja está todo mundo uma bênção, feliz, alegre. Quando você chega, todo mundo vira para um lado, vira para o outro, levanta e vai embora. Ou no ambiente de trabalho, você estava na sessão trabalhando, feliz, as pessoas ali, todo mundo feliz, aliás, de repente você chega, todo mundo trabalhando, alegre. Quando você chega, um vira para um lado, outro vira para o outro, desliga a máquina, vai para um lugar, pega uma ferramenta, disfarça que vai para outro lugar e você fica ali sozinho, você vai pedir informação, ninguém te atende. Viver num ambiente onde as pessoas têm ira, onde as pessoas têm ódio de você, é insuportável.
O que a gente faz num ambiente desse? Primeira coisa, nós vamos refletir, nós vamos pensar, ou como eu sempre digo, nós vamos filosofar. O que eu fiz? Peraí, deixa eu voltar lá atrás, deixa eu fazer uma retrospectiva. Qual é o problema? O que aconteceu? Por que a situação está assim? Por que todo mundo se revoltou contra ele? Então você vai analisar a situação e você vai ver que, de repente, um chefe superior te exaltou, você é novo ali no lugar, mas você se destacou, alguém te exaltou, aquela famosa honra ao mérito, te deu ali uma posição mais elevada, e tudo isso gera intriga. Ou de repente dentro da tua casa, sei lá, entre todo mundo você conseguiu passar ali uma faculdade federal, você foi sorteado em alguma coisa, teve uma exaltação, e de repente ninguém dava nada para você, era tido ali como um desprezível, e de repente você se sai, fica melhor que todo mundo, e enfim, N coisas. Isso gira ódio, isso gera inveja, isso faz com que as pessoas nos persigam, e às vezes tenta tirar até a nossa vida. Então, quando José, por intermédio de tudo isso, os irmãos odiavam, e quando ele conta esse sonho, piorou as coisas. Só que veja bem, meus irmãos, que o Senhor Deus vai permitir a situação ir um pouco mais além. O versículo de número 9 vai mostrar para nós, né, que José, ele tem outro sonho. Deus dá outro sonho para José. E nesse sonho, José vai dizer que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam para ele. Para quantos irmãos ele tinha? 11. O sol e a lua, quem era o sol era o pai, a lua era a mãe. E 11 estrelas, quem eram os irmãos. Então ele está aqui dizendo que o sol, a lua, 11 estrelas se inclinavam para ele. Os irmãos podem olhar para ele agora e dizer: peraí, você está se colocando em lugar de Deus? Para o sol, a lua, as estrelas se reverenciar a você? Peraí, você está pensando que é quem? Quem você pensa que é? Só que, como eu falei no princípio, José não pediu para sonhar. Deus dá um sonho. Só que o sonho desse não é qualquer sonho, é um sonho marcante, é um sonho que incomoda. Então, para incomodar, ele contou o sonho. Não estava se gabando, não estava se exaltando, tocando tambor. Ele simplesmente contou. Só que quando ele conta isso, o versículo 10 diz que o seu pai e seus irmãos o repreendeu, né? O seu pai repreendeu e disse: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Olha que o pai já teve discernimento. A propósito, eu, tua mãe e teus irmãos vamos nos inclinar, vamos nos prostrar diante de você em vida aqui na terra. E o que José vai dizer numa situação dessa, meus irmãos? O que falar numa situação dessa? Nada. Vai falar o quê? É um sonho de Deus, é algo que Deus diga para a vida de José, é algo que ele pedia. Quantos de nós aqui, talvez, eu já tive, né? Mas quantos dos irmãos aqui que já tiveram sonhos extraordinários, de dizer para alguém, contar para alguém, a pessoa olhar: você? Ainda bem que é sonho, meu. Quem é você para isso? E passou-se tempos, e hoje a pessoa olha para você e fala: é de fato, né? Você falou isso mesmo, olha como Deus é na tua vida. Então, meus irmãos, quando nós temos sonhos que é dado por Deus, o Senhor está falando para nós, Deus está fazendo uma promessa a nós que, se nós somos fiel, se nós somos obedientes, temente a Deus, no tempo determinado por Deus, né, que não é dito o dia, nem a hora, nem o mês, nem o ano, porque as estações do tempo não convêm ao homem, mas no momento determinado por Deus, na hora de Deus, o Senhor irá cumprir todas as promessas dele na nossa vida. Como eu disse no
de Deus, o Senhor fez promessa que nós iríamos pregar a palavra de Deus, íamos para outros países levar a palavra de Deus. Eu olhava para aquilo e dizia: quando? E quantas das vezes nós já saímos fora do Brasil fazer missão, pregar a palavra de Deus? Quantas almas nós já ganhamos para fora do Brasil, talvez mais do que aqui dentro? Quer dizer, é porque eu quis, não, promessa de Deus, e Deus ele cumpriu, tem cumprido com aquilo que ele tem falado. Só que detalhe, tudo é no tempo de Deus, tudo é na hora de Deus. Nós precisamos entender isso. Por mais que alguém pode olhar e dar risada, por mais que alguém pode olhar e tentar nos humilhar pela situação, mas quem vai sonha é sonho. Passa-se o tempo, amados e queridos irmãos, a Bíblia diz que os seus irmãos, pois o invejava mais ainda, e o versículo de número 11 diz para nós que José, ele guardava tudo aquilo, né, no seu coração. Também o seu pai, Jacó, guardava aquilo no coração, como tudo aquilo que foi dito acerca de Jesus pelo anjo, quando Jesus ia nascer, ou enfim, todos os acontecimentos que o anjo dizia, Maria guardava no coração. Tudo aquilo que era dito, que era predito acerca de Jesus, Maria guardava no seu coração, mantinha no coração dela, aguardando, esperando que em um determinado tempo alguma coisa daquilo que estava sendo falado ia se cumprir na vida de Jesus. E como se cumpriu toda a palavra, porque era algo de Deus, e aqui também na vida de José não era diferente, era algo de Deus, Deus tinha algo para fazer na vida de José. Observe, meus irmãos, que o negócio é profundo, que vai chegar um dia no tocante a todos esses acontecimentos. Os irmãos de José estavam trabalhando num lugar distante, eles vão para Dotã, uma terra longínqua, e eles ali em Dotã, José pede informação e vai até o local. Quando José está indo ao local, de longe, os seus irmãos o observam, os seus irmãos conhecem que era José, por causa da túnica, a forma de andar, né, a roupa, a veste, enfim. E os irmãos chamavam ao sonhador mor, ao exaltado lá, ao soberbo. Está vendo o grandão lá, o altivo, o poderoso que quer mandar em nós? Ele vem vindo. Chegou a hora de nós acabar com o sonho dele, e nós só vamos poder acabar com o sonho dele acabando com ele. Vamos matá-lo, vamos dar um jeito. E os irmãos então tramam, eles procuram no meio uma forma de matar o seu próprio irmão, destruir a sua vida, enterrar, sepultar os sonhos de José. Por que isso? Por inveja. Por que isso? Por ódio. Por isso, meus irmãos, eu sempre falo para as pessoas que não é tudo que a gente pode contar para os outros. Eu estou dizendo, às vezes até para a própria família, dependendo do sonho. E para as pessoas do mundo, pior ainda. José ele não conta, ele não participa daquilo com os estranhos, ele participa com a sua casa, ele compartilha com a sua casa. Mas o mal está em todo lugar. O problema está no nosso sangue, o problema está no nosso coração. José ele não entende, ele compartilha, mas aquilo ferve, né, o desespero dos seus irmãos, que eles agora vão tentar tirar a sua vida. E o que vai acontecer? Resumindo, eles lançam José dentro de uma cova, jogam ele lá dentro, pega a sua túnica, mata o animal, com o sangue daquele animal, ele embebeda aquela roupa, ele banha aquela roupa no sangue, e então voltam para casa e vão dizer para Jacó ou Israel, como seja, e vai dizer: aqui está papai, o senhor conhece essa roupa? E quando Jacó pega aquela túnica, ele olha e ele vê que não era parecido, era a túnica que ele havia dado a José. E os seus irmãos, certamente, uma besta fera do campo o devorou, porque
do Senhor. Então, José, que estava na cova, foi levado para o Egito, e Jacó vai chorar, que ele achou melhor, ele pediu que ele fosse levado à sepultura, porque José era tudo que ele tinha, ele amava José demais, ele queria morrer, como José havia morrido por aquilo que foi mostrado, ele queria também descer à sepultura, ele não queria viver mais, ele perdeu o prazer de viver. E os seus irmãos ali, sabendo que não era fato, que era uma montagem, mas tem que sustentar. Quando eles vão lá na cova onde está José, onde estava José, José não estava mais ali. José havia sido levado, havia sido vendido ao Egito. Só que, meus irmãos, quando Deus, o Senhor, ele tem uma promessa na vida do homem, lembra que a Bíblia diz para nós que todas as coisas, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Até, deixa eu te dizer uma coisa, até o mal, até a perseguição, até o laço, até a traição, tudo que talvez está acontecendo hoje, está cooperando para cumprir a promessa que Deus fez na tua vida. É necessário, peraí, o que Deus estava dizendo para José é que José ia ser grande, José ia ter poder, ia ter autoridade, de maneira tal que aquela família ia se prostrar diante dele. Ninguém imaginava que um dia ia ser um imperador, que ele ia ser um governador, que ele ia ser um vice-rei, ninguém imaginava. Mas para isso acontecer, precisaria ter uma situação montada, algo precisava acontecer de maneira tal que José fosse levado justamente para o cenário onde pudesse acontecer a exaltação. E onde era o local? No Egito. E aonde José foi parar? No Egito. Ora, puxa vida, passou tanto lugar, mas o Egito era o lugar do poder supremo daquela época. Era um país grande, poderoso, potência. E Deus tinha algo grande para José. Não era uma colônia ali, não era uma tribo, não era na beira do córrego. O que Deus tinha para José era grande, então ele tinha que ir para um lugar grande. Glória a Deus! Eu quero dizer para os irmãos, no tocante a essa palavra, que Deus, ele sabe exatamente o que ele está fazendo por intermédio da situação a qual a igreja está vivendo. Será que você está entendendo a palavra de Deus? Ah, pastor, mas eu não estou entendendo o que eu estou fazendo aqui. O vento assoprou, houve uma perseguição, eu fugi, não sei o que aconteceu, eu tive que sair da minha terra, não sei o que houve, virar um levante, eu fui mandado embora, vim para cá. Fique em paz, você está no querer de Deus, você está na direção do Deus todo. Então fica tranquilo que tudo isso está contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas estão contribuindo para que amanhã a promessa de Deus ela seja cumprida na tua vida. Não fuja do querer de Deus, mas entenda que há um propósito nessa situação. Meus irmãos, chegando no Egito, José vai para na casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele vai trabalhar como servo, como escravo. E a Bíblia diz para nós que onde José colocava a mão, tudo que José fazia, o que acontecia? Deus prosperava, Deus abençoava, de maneira que Potifar olhando para aquilo e ficou perplexo. Peraí, mas tem alguma coisa diferente na vida desse jovem? Esse jovem tem algo diferente, esse jovem é abençoado, esse jovem tem a presença dos deuses. Potifar coloca tudo na mão dele, toma conta de tudo, você vai tomar conta de tudo, só vai ficar distante da minha mulher, mas o resto tudo está na tua mão. E José então toma conta de tudo, e a casa de Potifar é próspera, é abençoada, tudo é em abundância, tudo é multiplicado, e Potifar fica feliz da vida. Ele vai viajar e vai deixar José tomando conta de tudo. Olha, tudo está nas tuas mãos, é vedado só a minha esposa.
mais sossegado. Só que Potifar foi viajar e a Potifera ficou em casa. Por que Potifera? Porque era uma fera, era uma onça. Olhou para José, viu José lá um jovem novo, simpático, bonito. Certamente o Potifar já estava bem avançado, certamente ela era bem mais nova. E certamente a Potifera teve desejo por José, deu lugar para pombagira, e daqui a pouco ela começa a olhar para José com outros olhos, com segundas, terceira, quarta, décimas intenções, e ela começa a preparar armadilhas para que pudesse então atrair José, como se fosse uma presa. Tenta a primeira vez, José foge. Tenta a segunda vez, José sai pela tangente. Tenta pela terceira vez, José não dá lugar. José tem compromisso, a palavra dele não caía por terra. Ele prometeu ser fiel a Potifar. E o que vai acontecer, meus irmãos? José foge. Quando ele foge, os homens percebem que era uma armadilha. E o que ela vai fazer? Ela vai puxar a roupa, as vestes de José, vai rasgar as vestes dele, vai gritar: olha, está vendo aqui? Eu tenho aqui a prova. Este hebreu é o sem vergonha, é o usurpador. Está vendo? Estava tentando aqui me agarrar à força, aqui, a roupa dele, eu segurei aqui. E mostrou, voltou para os soldados, e José inocente, continuou o seu trabalho. Quando Potifar chegou, ela foi contar para ele a situação, né? A mentira, porque José não quis intimidades com ela. José foi fiel, e por ele ser fiel, ele foi lançado no cárcere, nas masmorras do Egito. José, meus irmãos, veja bem, ele tinha 17 anos. Com quantos anos que José foi levantado da prisão? Com 33 anos. Agora, faz uma conta para você ver, cerca de quase 16 anos, cerca de 16 anos, José passou pelo anonimato no Egito. Cerca de 16 anos, quando nós lemos o salmista, o livro dos Salmos, a Bíblia vai mostrar que José, ele era acorrentado de mãos e pés, amarrado, preso, como um delinquente, como alguém terrivelmente, pessoa que não podia viver em meio à sociedade. Era um leão, um devorador de ovelha, quando na verdade era um oposto. Mas lá na cadeia chegou um determinado dia que veio alguns homens do rei que estava tentando aprontar, foram presos. E o que a Bíblia vai dizer? Que lá estava o copeiro e estava o padeiro. E lá dentro, preso com José no cárcere, chega um dia, uma noite que os dois teve sonho, tanto o padeiro quanto o copeiro. E chegaram, né? Nós estamos preocupados, José, o que foi? A gente teve um sonho. Conta para mim o sonho. Aí o copeiro conta o sonho, e José diz: daqui 3 dias você vai ser levantado, e você vai voltar e vai servir o rei. Aí o padeiro viu que José interpretou bem e diz: olha, também sonhei, o sonho foi assim. E quando o sonho José diz: daqui 3 dias você vai ser levantado, só que você vai ser colocado no madeiro e os corvos irão comer sobre a tua cabeça. E José diz: quando vocês saírem daqui, lembra de mim. Beleza, José. 3 dias, levanta-se o copeiro, é julgado, é absorvido e volta para o seu cargo. Levanta-se o padeiro é julgado, condenado e vai para o madeiro, é crucificado. E José esperando, né, que fosse lembrado. Passa meses, passa anos, cadê? Ninguém lembra de José. José poderia, a Bíblia não relata, mas ele poderia, cadê Deus? Deus não fez promessa.
Deus falou, só que Deus não determinou o tempo. Como eu falei, as estações do tempo não cabem a nós. Deus fez a promessa, fez, é só ter paciência. Fique em paz, não adianta ficar preocupado. Parece que quanto mais a gente preocupar, mais vai demorar. Agora, quando nós esquecemos, colocando na mão de Deus, quando a gente menos imagina, é como está, as coisas acontecem. Você fala, não, meu Deus, foi rápido. Descansa o teu coração, coloca na mão de Deus a promessa e fica em paz. Não fica cutucando Deus. Ó Deus, e aí? Cadê? Já passou 1 hora. Ai Deus, já passou meio-dia. Senhor, foi ontem que o Senhor falou, e aí? Já passou a semana, Deus, eu não estou aguentando mais. Então morre. Você está aguentando mais? Chega um dia, Deus, né, ninguém lembra de José, Deus vai fazer José se lembrar. Chega um dia que Faraó dorme, né, uma determinada noite, está lá dormindo, tranquilo, em paz, na sua cama confortável. Daqui a pouco Deus dá um sonho para Faraó. E o sonho do Faraó era misterioso. Ele tem um sonho onde sai ali vacas gordas, bonitas, sai ali da beira da água, subindo, né? Vacas formosas, bonitas, e sai depois atrás vacas esqueléticas, magras, parece um esqueleto andando, 7 vacas gordas e 7 magras. As 7 magras vão e devoram as vacas gordas. Não bastando só isso, aquela espiga, aquele pé de milho com 7 espigas lindas, bonitas, vistosas, e vem aquelas 7 espigas seca, horrível, e devora as espigas boas. E Faraó se desespera, chama todos os sábios, chama todos os entendidos, chama ali os astrólogos, todo tipo de pessoas sábias que conhecia sonhos. Ninguém dá o discernimento, ninguém entende nada. E alguém diz: olha, Faraó, somente os deuses têm a resposta, ou alguém que tem os espíritos dos deuses pode dar o discernimento. Opa, peraí, aí o copeiro está servindo o rei e diz: olha, Faraó, deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu estava no cárcere, eu, padeiro, tinha um homem lá, tinha um judeu, que eu contei um sonho, disse que 3 dias se levantava, julgado e ia te servir, e o padeiro ia ser julgado e ia para a cruz, e do jeito que ele falou aconteceu. Faraó, traz esse homem aqui. José lembrava. José agora vai passar por uma lapidação, vai ser agora feita a sua barba, vai ser agora cortado o seu cabelo, certamente ali uma loção, coloca uma veste nova, coloca calçados, e José vai agora ser apresentado ou apresentado diante de Faraó. Veja como Deus faz as coisas. E quando ele chega diante de Faraó, Faraó vai explicar para ele, vai contar o sonho. Quando o Faraó conta o sonho, ele diz: olha, Faraó, é o seguinte, o sonho é o mesmo, todavia um é confirmação do outro. E o que é? O Senhor mostra que vai haver, o Senhor revela que vai haver 7 anos de prosperidade, vai ter 7 anos de bênção como nunca houve, o famoso 7 anos de vaca gorda. E após os 7 anos de bênção, vai haver 7 anos de seca, seca como nunca houve. E o Senhor manda dizer que você prepara aí as suas túneis, os seus depósitos, aumenta, branda, investe bastante nos 7 anos de bênção, para que você possa colher, ajuntar em celeiros, tem abundância, porque no tempo da prova, no tempo da seca, você terá em abundância e você vai se tornar mais rico, poderoso, muitas vezes, porque todo mundo vai vir para o Egito comprar e você vai se tornar poderoso. Faraó olha para ele e diz: e você tem que arrumar um homem que tem o espírito dos deuses, você tem que arrumar uma pessoa de Deus para administrar a situação, não é qualquer um não. E Faraó arranca lá o seu anelzão, parece um tijolo de ouro, coloca no dedo dele e diz: não existe outro a não ser você, você é outro. E eu serei maior do que você somente no trono. Fora isso, você vai liderar, vai governar, vai
fome vai vir, José administra na bênção, amontoa muito, e na fome chega os seus irmãos. Ele conhece os seus irmãos, tem todo aquele processo, os seus irmãos se prostram diante dele, traz também o seu pai, traz todo mundo, e quando menos imagina, todos estavam lá diante dele prostrado, diante do faraó José. Estava lá José, lá de pé, todo mundo prostrado diante dele, e certamente Deus fez ele lembrar. O seu pai, quando foi revelado, olhou para ele, como ele tinha guardado no coração, e lembrou da fidelidade de Deus, o que Deus fez. Amados e queridos irmãos, Deus tem algo grande na nossa vida para fazer. Só que detalhe, deixa eu te dizer uma coisa: tudo que Deus tem para fazer na nossa vida tem um preço a ser pago. E não pensa você que a bênção vai vir primeiro e depois vai vir a prova. Geralmente, sempre a prova vem primeiro. Então esteja tranquilo, esteja em paz, passe pela prova glorificando, exaltando, não murmure. Procure entender o trabalho de Deus na tua vida, porque a vitória que virá vai ser grande. Em meio ao vale, em meio à prova, o inimigo vai tentar te confundir, ele vai tentar te cegar, ele vai te tentar fazer desistir, ele vai te tentar desanimar, ele vai tentar fazer você retroceder, ele vai tentar apagar as promessas de Deus da tua mente e do teu coração, porque se nós resistirmos, Deus não irá cumprir, mas se nós perseverarmos até o fim, nós vamos ver a glória de Deus. Larga sobre a candaralha, subimicana, larga cheia. Não sei o que você necessita, o que você precisa nessa noite, mas eu quero dizer que tem gente aqui, tem crente aqui no nosso meio, que você não está entendendo o trabalhar de Deus, você não está entendendo a luta, os processos. Senhor, mas eu não pequei, eu não errei. Por que isso, Senhor? As coisas reveladas são para os homens e os seus filhos, a sua prole, mas as coisas ocultas, diz a Bíblia, que é para Deus. Nem tudo ele revela. Deus, ele deu a sua ordenada, que ele tem algo na tua vida, vai ter novo vento, vai assoprar, alguma coisa vai acontecer, mas no final de tudo isso, você vai olhar e vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena ser fiel, valeu a pena pagar o preço, valeu a pena confiar em Deus. Lá sob a calada cheia, o Senhor Jesus, ele falou no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, no versículo 31, ele diz: passarás os céus, passarás a terra, porém as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor. Deus, ele tem uma palavra gloriosa, tem uma promessa para a nossa vida. Pastor, mas eu não entendo, não importa, é Deus que fez a promessa. Ele não está contando conosco, não está contando com a nossa força, não está contando com a nossa sabedoria. Ele simplesmente nos tem como um vaso, ele está nos moldando para que a hora que nós estivermos prontos, então ele vai fazer o que lhe apraz, o que lhe agrada. Aguarde, igreja, que tem exaltação de Deus para a tua vida, tem promessa de Deus que há de ser cumprida na tua vida, e na hora certa você vai entender o trabalhar de Deus. Quem entendeu a palavra de Deus? Quem pode